Pronto, gente. Olha lá. Vamos começar mais um curso de teoria, hein, Roseli? Vamos. Falando Quer isso, gente, saber? Vamos ver, hein? A Roseli é uma fiel escudeira, né? Olha, eu nunca cheguei no final, né? Sempre acontece alguma coisa que eu não vou no final. Vamos ver se dessa vez eu vou até Não, o mas não vai final. acontecer nada, vai dar tudo certo. E depois também, Vai. vocês já sabem que esse curso é assim: a gente tem toda segunda-feira, aula das 8h30 às 10h30, mas as aulas são gravadas. Toda semana, depois que a gente terminou a aula, eu paro aqui a gravação, já subo a aula e passo o link para vocês assistirem, tá? Então, quando acaba o curso, vocês ainda têm, vocês podem acessar as aulas durante mais 6 meses, que elas vão estar lá disponíveis para vocês. Então, é uma questão de você fazer um cronograma. Você já fez um cronograma, Maria, do que você vai estudar? Mas é que a Maria já sei qual que é o foco dela, porque a gente já conversou. E a Lúcia, cadê a Lúcia? Você não vai aparecer, Lúcia? É muito importante vocês fazerem um cronograma, né? Então, por exemplo, faz de conta, né? Eu tenho lá português, raciocínio lógico, informática, três direitos. Então, eu tenho 8 matérias para estudar. O que é legal você fazer se você tiver as 8 para estudar? Coloca as 8, uma por dia, que seja assim, uma por dia. E acabou o ciclo de 8 matérias, já sabe que tem que fazer revisão, tem que resolver questão. Se tiver simulado, faz simulado. Põe na prática aquilo que vocês estão aprendendo. Bom, muito bem. E aí, terminou, começa tudo de novo, até vocês irem fechando os editais. Mas agora você quer focar mais português? Tá, então você vai pôr mais tempo para português, além das 2 horas que a gente tem na aula. Por que que eu ponho só uma vez por semana a aula e já ponho logo 2 horas? Porque se a gente fizer 1 hora hoje, 1 hora amanhã, a gente já perde um pouco, né? Por causa do tempo, eu quero dizer. Então a gente já perde um pouco, até que começar a aula, fechar a aula, não sei o quê. Então a gente já perde um pouco aí. Segundo, a gente fica recortando a matéria e vocês têm outras matérias para estudar. Então, o que que eu faço? Outra coisa, como o português é muito denso, tem bastante informação, eu prefiro, então, uma vez por semana, para deixar os outros dias para vocês estudarem outras matérias se for necessário. E também, peraí aqui, e também para que vocês tenham a oportunidade de acabar a aula, por exemplo, que nem eu falei, quer dar mais foco para português. Então, no dia seguinte, ou hoje, quando acabar a aula, faz o resumo da aula, no dia seguinte, vai lá e põe em questões. A gente vai falar de acentuação gráfica, então já põe na prática das questões. Ai, as questões atuais não favorecem, porque não tem só acentuação gráfica. Faz as antigas, português não mudou, e as antigas depois de 2000. No caso de acentuação gráfica e grafia, é bom pegar depois de 2012 por causa do acordo, certo? Porque depois do acordo ficou um tempo sem ter muita questão assim, mas depois já começou de novo. Se vocês pegarem questões anteriores ao acordo, vocês vão ter que fazer assim, vocês têm que pegar cada palavrinha que apareceu e justificar. Essa tá certa, essa tá errada, essa aqui o acordo mudou, porque aí você já aproveita para estudar a mudança que houve do acordo. Porque ainda temos, apesar de ser 2026, nós ainda temos questões que falam assim, essa frase está escrita de acordo com o acordo, não sei o que, de 2000, ainda tem enunciado que vem assim. Aí você tem que saber se antes tinha acento e depois passou a não ter, se não tinha e passou a ter, enfim. Vocês têm que saber as mudanças, porque eles perguntam. Não é difícil, eu considero fácil, porque, em especial, o que a gente tem de mudança mesmo na acentuação gráfica, na acentuação em si, na verdade, todas as alterações são voltadas para a paroxítona. Vocês vão ver isso. É tudo voltado para a paroxítona. Então, no fim, deixa de ter tanta exceção, tanta coisa diferente, passou a ser mais simples no final das contas, tá? Então, essa aula, gente, ela é aberta. Então, o que que vai acontecer? Assim que terminar aqui, eu já vou subir a aula, passo o link, vocês podem até passar para amigos de vocês, como vocês quiserem, porque ela vai ficar lá para o público, tá? Eu deixo. Primeira aula eu costumo fazer isso. Então, vamos lá. Deixa eu dividir. Todo mundo tá com materialzinho aí? Pronto. Ó, falando um pouquinho mais, o que que a gente tem?
no curso. A gente tem hoje acentuação gráfica. Na sequência, a gente vai para a ortografia. Depois, a morfologia, que a gente chama morfologia ou morfossintaxe. Daí a gente vai ter regência, crase, concordância, pontuação, verbos lá no final, pronomes lá no final. Nossa, Luciane, por que pronomes e verbos no final? Porque pronome e verbo não são matérias assim simples. Tem muita coisa. Aí o que que eu faço? No decorrer do curso, eu vou diluindo esse assunto. Então, quando a gente chega para aula de pronome, já tem um monte de coisa que eu já expliquei. E aí não fica aquele conteúdo denso, cheio de informação para pronome. A gente só lapida, só completa aquilo que está faltando, fica bem simples. E verbos, o que que acontece? Mais importante é você saber reconhecer verbos, ter noção do que é presente, passado e futuro para você começar. Durante as aulas eu faço algumas citações que podem ajudar vocês, então não tem por que a gente fazer verbos antes pelo mesmo motivo dos pronomes. Quando chegarmos aos verbos, algumas coisas ali a gente já falou. E outra coisa, a colocação pronominal, por exemplo, né? A colocação pronominal eu sempre deixo junto do estudo de verbos, porque ela cita muito tempo, essa matéria, ela cita muito tempo verbal. Ah, se o verbo tiver no futuro, ah, se o verbo tiver no gerúndio. Então, como tem essa citação, eu ponho lá para baixo, que é por último, e aí quando a gente chegar lá no final, esses assuntos ficam mais simples, porque, como eu falei, eu vou diluindo de alguma maneira, tá? Mas é isso. Agora, uma outra coisa que eu quero falar para vocês. É, é muito importante que vocês peguem provas atuais para ir lendo. Não é nem assim, vocês podem até fazer de simulado de português, porque português é praticamente quase toda matéria igual. De um edital para o outro é quase tudo igual. Ó, de promotoria, por exemplo, que saiu agora, saiu diferente do escrevente. No escrevente, a gente tinha o conteúdo de gramática básico, né? Mas aí eles pediram vícios de linguagem. No escrevente, pediram redação. Então, sempre o tópico que pode mudar, aliás, são três tópicos. É, formação de palavras, vícios de linguagem, figuras de linguagem. Esses podem ser tópicos que mudem. Mas quando a gente entendeu bem essa parte de gramática, né, esses outros três tópicos, eles acabam sendo muito fáceis, até para se aprender por livro, coisa assim. E vocês sabem que toda vez que vocês precisam de algum apoio, vocês podem me pedir que eu entregue material para vocês e ajudo, tá? Então, é bem tranquilo. Agora, essa parte que a gente viu aqui, que é por isso que eu chamo esse português aqui, nossa, esse curso de português básico. Não básico porque é simples, mas porque ele é a base de tudo que você tem que saber. Porque você tem que saber acentuação, tem que saber grafia, tem que saber morfologia, tem que saber regência, crase, concordância, pontuação, verbo, pronome. Isso cai em prova, não tem o que discutir. Vício de linguagem, figura de linguagem, depende do seu edital. Então, deixa isso para você lapidar depois. Agora, isso aqui você tem que ser afiado. Até para você ter uma melhora em interpretação de textos. Isso aqui também ajuda. Muito. É que as pessoas falam assim, ah, mas não tem nada a ver, porque no texto a gente só tem que interpretar. Gente, quando a gente tem um pouquinho de noção de gramática, você lê melhor o texto. Você consegue pegar as palavras de maior peso. Você consegue fazer relações. Ajuda bastante, tá? É isso. Vamos lá. Quem sabe no segundo semestre a gente faz um curso de interpretação. Gente, eu adoro as aulas de interpretação. Verdade, eu gosto muito de aula de interpretação. Eu acho até que, assim, eu gosto. Sabe o que, que me dá muito prazer quando eu estou explicando? Aí a pessoa começa a fazer o que eu falei e ela vem falar, professora, eu melhorei muito. É muito legal. E quando a pessoa vai descobrindo o texto junto comigo, por isso eu gosto de fazer aula ao vivo, assim. Né? A aula gravada eu não vejo vocês, não tem a menor graça. A gente só, né? A gente só grava. Agora, quando eu tô com vocês aqui, não, a gente troca. Eu vou percebendo se vocês estão descobrindo, se vocês não estão, se vocês estão entendendo ou não. Então, tudo isso faz muita diferença. Por isso, eu nem tenho pressa para acabar curso, porque eu vou no ritmo de vocês. Entendeu? Aí, vamos para o próximo tópico. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa que eu tô lembrando sobre acentuação gráfica é o trema, que era um acento que a gente tinha na nossa língua e não tem mais. Então, quando nós falávamos palavras com esses grupos aqui, ó, só para vocês se lembrarem.
É Keki, Gegi, sempre com E com I, né? Keki, Gegi. Esses grupos, quando pronunciados com o som do U, como acontece em sequestro, é legal saber essa diferença, porque vocês vão ver que a gente vai precisar de alguns princípios aqui de fonética para acentuação gráfica. Então, por exemplo, na palavra queijo, a gente pronuncia o U. Quando a gente fala queijo, a gente emite o som do U? Não, Não, senão nós falaríamos coejo, mas não é isso. A gente integra esse Q com esse U e faz assim, tá vendo? Agora, quando a gente fala sequestro, não é o K mais. Agora é como se fosse um KU, né? Depois o estro. Então, esse U, ele é pronunciado. Então, antes do acordo, esse U pronunciado nas sílabas Gegi, Keki, recebia o trema justamente para orientar o leitor do texto a pronunciar o U, porque esse sinal ele era um indicador de que aquele U deveria ser falado, certo? Mas veja, tiraram o trema e a gente continua falando sequestro, o U continua sendo pronunciado, certo? Claro, se você tiver palavra estrangeira, segue aquilo que aquela língua estrangeira faz, como Miller, Milleriano, e é a palavra, que é uma palavra alemã, e depois o Milleriano, que é derivado de Miller. Muito bem. Esses verbos, arguir e redarguir. Veja que a gente põe o trema quando é pronunciado e ele tem um som fraco, porque você fala sequestro, aí o E fica forte, né? Mas quando a gente fala ele argui, é esse U que é forte. Então, antes do acordo, esses dois verbos aqui tinham um acento aqui, ó. Ele argui. E agora, com o acordo, a gente não põe mais acento. Vocês entenderam que, que esse acento que existia aqui, ó, existia, não existe mais. Esse acento que existia, ele marcava que esse U deveria ser pronunciado e ele era o mais forte. Vocês entenderam isso? Argui. Eu estou dizendo porque quando vocês forem ler algum texto mais antigo e vocês virem isso aqui, vocês já vão saber por que que é. Ele era o oposto do trema. O trema marcava o som do U, mas o U pronunciado de uma forma fraca. Sequestro. Olha lá, é o I que é forte. E o agudo no U do Gigi aqui era para marcar que esse U é pronunciado e ele é o forte. Argui, tá? E agora não mais, como aqui. Muito bem. Verbos terminados em guar. Deixa eu arrumar isso aqui que tá uma... Pronto, melhor. Com essas terminações aqui, o acordo fez assim, ó, enxaguar, apaziguar, obliquar, delinquir e outros. Esses verbos com essas terminações, eles passaram a ter uma variação de pronúncia, ou seja, mais de uma forma de ser pronunciado. Como tem mais de uma forma de ser pronunciado, então você vai ter, a gente vai encontrar uma variação na acentuação. Isso aqui não é difícil, é simples. E o que vocês têm que saber para a prova, que eu estou dando a teoria, mas eu quero que vocês preparem o raciocínio para a prova, é que se aparecer desse jeito, tá certo. Se aparecer desse jeito, tá certo. Então, por exemplo, aqui, eu enxaguo. É o U que é forte, ó. Eu averiguo e eu delinquo. Então, o forte é esse U, ó. Eu enxaguo, eu averiguo, eu delinquo. Mas, se nós pronunciarmos daquela forma que a gente conhece o verbo enxaguar, por exemplo, que é um verbo da água, a gente brinca que que o verbo enxaguar é da água, porque tem enxaguar, né? Tem a água. Então, todos os verbos que têm o aguar no final, eles fazem isso. Eu enxago. E agora, todos os verbos com essas terminações, como eu falei, vão ficar iguais, por exemplo, ao enxaguar. Eu averigo e eu delinco. Muita gente fala assim, ué, mas não sempre foi assim, averigo? Não. Antes era averiguo, tá vendo? Só essa forma. Esse aqui tinha só essa forma. E esse aqui tinha só essa. Mas agora, todos eles têm as duas maneiras de serem pronunciados e, portanto, de serem acentuados. Certo?
Então, isso aqui é mais para você saber que tanto faz. Muito bem. Agora a gente vai falar do agudo e do circunflexo. Então, é assim. Esses dois acentos, eles só existem para marcar a sílaba tônica. Agora vamos lá, por que que eu preciso de dois acentos com uma única função, que é de marcar a sílaba mais forte? Desculpa, pode repetir? A gente tem os dois acentos, o agudo e o circunflexo. E a minha pergunta é: os dois acentos servem para marcar a sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, porque toda palavra tem uma sílaba que é mais forte que as outras, tá? Então, por que que a gente tem que ter os dois acentos com a mesma função? É porque um é o som aberto e um é o som fechado? Isso, mulher linda, isso aí. Ó, é porque esse aqui representa o som aberto e esse aqui representa o som fechado. Ah, estava até escrito, olha que belezinha. Ah. Eu não vi. Mas eu gosto de. Sabe o que acontece? Se eu só ficar falando, tem coisa que vocês não vão dar atenção. E aí, na hora que vocês tiverem que saber, vocês vão ficar assim, ah, sei lá, porque. Mas a gente falou, entende? Só que, como é a teoria, a gente não grava muito. Aí eu ponho de forma prática por causa disso, para eu perguntar mesmo, para vocês prestarem atenção, para vocês darem o foco naquele ponto. Porque quando você para ver, você fala, nossa, mas é fácil isso. É, só que parece difícil. Parece. Ó, então, o agudo, ele marca o som aberto. E o circunflexo marca o som fechado. Então, olha como a gente fala avó e avô. Então, percebam que o som aberto, ele é mais estridente, ele é feminino, a gente fala, né? E o som do circunflexo, ele é grosso, porque ele é fechado, então ele é masculino. Por isso, avó, avô, certo? Tudo bem? Aí, veja, antes de a gente falar de regras de acentuação, porque todo mundo, quando entra para uma aula de acentuação gráfica ou num livro, já fica achando assim, ah, só vou ver regra aqui, né? Especialmente aula, especialmente aula. Então a pessoa já imagina que eu vou falar de oxítona, paroxítona e proparoxítona, assim ou não? Você pode de acentuação, você já pensa nisso, né? Pois é, só que para a gente reconhecer a palavra como oxítona, como paroxítona, proparoxítona, a gente tem de ter noção de como a gente reconhece a sílaba tônica e como que a gente separa, divide ou não os encontros vocálicos. Encontro vocálico, gente, é hiato, ditongo e tritongo. Aí você fala assim, mas isso é importante? É. É porque senão você não consegue reconhecer sílaba tônica. Ai, Lúcia, agora que eu vi que você tinha posto no chat, deixa eu deixar o chat aberto aqui. Então, é... ai, então é aí que a gente entende que, pelos encontros vocálicos, a gente vai ter mais noção de como a gente separa as sílabas da palavra toda, certo? E também vai ajudar a reconhecer a sílaba tônica. Então, muito bem. Então, a primeira coisa sobre a qual a gente vai falar é essa daqui, ó. Quanto à tonicidade, ou seja, quanto à sílaba tônica, as palavras podem ser oxítona, paroxítona, proparoxítona, tá? Então, o que eu fiz aí? Ai, tem gente pedindo o link da aula. Quem que é aqui? Hum. Peraí que eu já vou passar o link lá para a pessoa. Rapidinho, gente. Assim a pessoa pode entrar. Hum, Pronto. Então, a gente então tem a oxítona, paroxítona, proparoxítona, que é, na verdade, é,
Intrínseco ao reconhecimento da sílaba tônica, certo? Então, por exemplo, palavras oxítonas, quais são? Vamos lá. É aquela em que a última sílaba é a forte. Na paroxítona é a penúltima e na proparoxítona a antepenúltima. Eu acho que todo mundo aqui já sabe disso, certo? Tá, por isso que eu falei rapidinho, que eu falei muito. Agora, como é que a gente reconhece a sílaba tônica? Isso vai fazer muita diferença, tá? Então, peraí, deixa eu deixar o Edmar entrar aqui. Edmar, conseguiu? Edmar, acho que ele conseguiu, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, que no primeiro momento as pessoas não dão muita importância, mas depois vai fazer muita diferença, certo? Nas sílabas de todas as palavras em língua portuguesa, uma sílaba só existe se nela houver uma vogal. Eu vou reforçar aqui, ó, e apenas uma. Então, minha pergunta para vocês é: existe em alguma sílaba a ocorrência de duas vogais? Numa sílaba pode haver duas vogais? Ah, não. Não, porque a gente está falando, ó, para cada sílaba que aparece, você tem de ter uma vogal. Então, não existe sílaba sem vogal, certo? Por exemplo, ó, qual é a sílaba tônica de psicólogo? Ficou. Hum, Ops. qual que é? Vai, Rosê, você chamou certinho. É o psicólogo, Então, qual que é a forte? o CO, o É o psicólogo. psicólogo, é isso aí, tem que chamar mesmo, é isso aí. Então, olha, esse aqui é o forte. Mas o que acontece é que a pessoa, se ela não sabe separar sílabas, se ela tem dúvida, ela fica insegura porque tem o PS na frente dela. Então, o que eu quero mostrar? Como aqui só existe a vogal I, isso aqui é uma sílaba. Olha lá, psi. Você não pode separar o P do si. E por que que não pode separar? Porque se eu puser o P sozinho, formou sílaba? Não, Não, porque não tem vogal, vogal. certo? Tá. Outra coisa, se a gente só pode ter uma vogal em cada sílaba, vamos lá. O que que eu tenho que fazer na palavra lua? Eu tenho de entender se o U e o A são realmente vogais aí, certo? Eu tenho que saber se na palavra lua, né, as duas são fortes. Por quê? Se nós tivermos aqui duas vogais, o que que eu vou ter que fazer? Separar. Separar. E a gente vai ter que separar porque, por causa do que eu acabei de falar. Em cada sílaba só pode haver uma vogal. Uma vogal. Então eu tenho que saber que são duas vogais. Se eu confundir uma delas com semivogal, eu já vou errar o raciocínio aqui, certo? Eu já vou errar. Tô dando um exemplo de uma palavra que nem tem acento para vocês poderem entender. Então, se eu achar que em lua o U é semivogal e o A é vogal, eu já não vou mais separar as duas, porque a semivogal não constitui sílaba sozinha. Então, eu não poderia fazer essa separação aqui, se o U fosse semivogal. Eu teria que deixar as duas juntas na mesma sílaba. Entendido? Essa é a diferença. Na palavra lua, a gente tem duas vogais ou não? Ou é uma semivogal e uma vogal? Vou fazer que nem a Roseli fez agora, que a Roseli já fez. A gente Tem duas chama. vogais. Hã? Tem duas vogais. Então, mas a gente pode chamar o Lua.
Ô, Lua, presta atenção na minha boca, que eu vou explicar uma coisa para vocês a partir de agora. Ô, Lua, quantas vezes a minha boca se mexeu? Uma. Ó, Duas. Lua, É duas. entendeu? Eu fiz bem, bem grotescamente assim, para vocês perceberem que eu fiz dois movimentos diferentes. No Lu, eu fiz biquinho. No A, não é assim, Luz? No A é A, olha lá, A. Então, eu tô fazendo bem grosseiramente para vocês perceberem o movimento. Por quê? Nem o livro, nem o professor explica isso pra gente. A diferença mesmo entre vogal e semivogal é que toda vez que nós pronunciamos uma vogal, esteja ela sozinha ou acompanhada de outra letra, não importa. Cada vez que a gente pronuncia uma vogal, a gente faz um movimento diferente na boca. Então, se eu tive dois movimentos distintos com a boca para falar lua, é porque na palavra lua existem duas sílabas. Duas. E Duas. se existem duas sílabas, de fato eu tenho que separar o U do A. Não posso deixar os dois juntos, porque cada um deles pede um movimento diferente na minha boca, nesse aparelho aqui. É sério isso, porque é assim que você faz a percepção da diferença. Então aqui eu tenho vogal e aqui eu tenho vogal. E como a gente viu, só pode haver uma vogal em cada sílaba, certo? Bom, muito bem. Isso já vai ajudar bastante nas explicações que eu vou dar agora. Na palavra hoje, qual é a sílaba forte? Lembra que eu falei que a gente chama a palavra? Então, para quem nunca me ouviu falar essa explicação, eu já vou avisando. Você vai pôr um O, então você vai imaginar. Você tá vendo esse balãozinho? Toda vez que eu faço o balão, eu tô falando para vocês que vocês vão imaginar isso, que é uma forma de você raciocinar. Porque se tem uma coisa importante em português, é você saber como que você vai raciocinar para analisar alguns pontos de gramática. Inclusive para poder saber resolver questões mesmo de prova. Então, esse o que eu vou pôr na frente, ele não tem nada a ver com a gramática. É só para gente fazer o ritmo da palavra ficar fiel ao ritmo mesmo dela. Então, olha só, eu faço assim: hoje. Qual é a sílaba que eu pronuncio por mais tempo? O O ou o G? O. O. O O. Olha lá. Hoje. Porque eu estendi o som. Opa, peraí, que é a caneta. Porque eu estendi o som dessa sílaba. E veja que aqui eu já estou vendo duas vogais. Então eu já sei que aqui existem duas sílabas. Tudo Duas. bem? Aí quando eu faço hoje e o O tem o som estendido, então eu sei que aqui eu tenho a sílaba tônica. Essa palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Proparoxítona. Não, Não, paroxítona. isso aí, paroxítona, certo? Ó, outra coisa, vocês participem sem medo de errar. Ai, mas eu passo vergonha. Não passa vergonha coisa nenhuma. Vocês vão passar vergonha se vocês errarem na prova. Aí vocês vão ficar com vergonha. Aí vocês vão ver que ódio que vai dar, né? Aqui a gente pode errar porque aqui a gente corrige. Vocês sabem assim, eu gosto quando vocês participam, tanto para eu ver se vocês realmente estão me acompanhando, ou para ver quais são as possibilidades de escorregões que vocês podem dar para eu poder focar nas dúvidas de vocês, sabe? Nos enganos. E aí a gente pode lapidar isso. Se vocês não participam, eu não faço ideia. Na palavra cadeira, qual é a sílaba tônica? O dei. Dei. Isso. Cadeira. O cadeira. Ó, a gente nem pronuncia esse I, vocês perceberam? É, Alguém aqui cadeira. fala cadeira? Não, né, gente? Dá trabalho, não dá? A gente fala cadeira. Então, existe um motivo para isso. Ó, então, K tem uma vogal, Urá que tem uma vogal. No DEI, qual das duas letrinhas aí é a vogal? Ui. E. Não. Ui. Sabe o que acontece? A semivogal é aquela que tem o som mais fraco e por isso ela não constitui sílaba. A vogal é que tem o som forte. Por que que Vamos chama botar semi? cadeira, né? Por que que a gente chama semi? O que que significa esse prefixo semi na nossa língua? Metade.
Então ela tem o som pela metade, porque se fosse o som inteiro, seria uma vogal, entendeu? Então a semivogal é só metade, então é só metade do som, ela é a mais fraca. Quando a gente fala cadeira, olha como o som do E fica forte junto do D, ó. Cadeira. Tanto é que a gente não fala o I. Ó, a gente fala assim, ó. Sim ou não? Eu pus o circunflexo só para vocês verem que a gente fecha o E, né? Cadeira. Cadeira, a gente fala assim. E nós falamos isso, então, porque o E aí tem o som bem forte. O som do E mesmo, cadeira. Quando o I é pronunciado na mesma abertura de boca, ou no mesmo movimento da boca, com a outra vogal, ele é que vira a semivogal. Então, repara o movimento da sua boca. Fala cadeira. Vocês têm que falar mesmo. Cadeira. Faz o movimento da boca. Faz o movimento da boca. Cadeira. Que isso é sério. Ó, cadeira. Cadeira. Percebe que o D é uma coisa só? Cadeira. Então, quando eu falo D, eu faço um movimento só. Um movimento, ó. Cadeira. Perceberam? Isso significa que o I, ele sai no mesmo movimento de boca que a gente faz quando pronuncia o E. Por isso que o E é vogal e o I é a semivogal. Certo? E essa palavra, então, também é uma paroxítona. No ventilador, qual é a sílaba tônica? Lá. O lá, né? O crime foi em 31 de janeiro. Oi? No apartamento de Copacabana. O ventilador. É E o... foi chamada por um Ah, jovem da lá. mesma idade. Não é o lá, não. Não, o... do é do. D-O. O ventilador! O. É, o é. É, é o dor. Aqui. Olha só, quantas sílabas tem ventilador? 4. E vejam que a gente pode contar só pela quantidade de vogal. Então, quando não existe o encontro vocálico, como aqui existe, ó, aqui existe o encontro vocálico, certo? Muito bem. Aqui não. Ó, vem, tem uma vogal. Ti, uma vogal. Lá, uma vogal. E dor, uma vogal. Então, como a gente não tem encontro vocálico, é certeza que se são quatro vogais, são quatro sílabas. Aí é só você chamar e reconhecer a sílaba tônica. Então é fácil. Ventilador! Ah lá, então aqui a gente tem uma oxítona. Tá, agora na melancia. Presta bem atenção no movimento do seu maxilar, da sua boca, para você ver quais são realmente as sílabas e qual é a forte. O melancia. Ah, O si. o si. Melancia. Ó. O melancia. O si não teve o som estendido, ó. Cia. Então, quando você estende o som do i, ou do u também, é Ela porque tá, eles são ela tá. vogais. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. O A sempre é vogal. O A sempre é vogal. Então, neste caso, aqui, a sílaba tônica é essa. E melancia, então, é uma paroxítona. Vocês estão vendo que se a gente não percebe que Tá separa o I do terminado A no já. final, a gente vai achar que melancia é oxítona, não é? Uhum. Faço melancia. Muita gente fala para mim, professora, a sílaba tônica é o cia. Então, não é o cia, porque se fosse o cia, nós falaríamos melancia. Aí o lã ficaria forte. Mas não, é melancia. Olha lá, a gente estende o som do si e depois fala o A. E eu vou repetir, o A sempre vai ser vogal. Sempre vai ser. Como é que eu pronuncio essa palavrinha aqui? O substância.
Isso. Mas eu não pus acento. Não. Vocês sabem que substância tem acento, sim ou não? Sim. Sim. Então, na substância, que é essa que eu pus acento, como é que eu faço a separação silábica? Ou substância. S, SUB barra TN, TN, TAN barra CIA. Isso. Porque você faz assim, ó. Substância. Como essa é a sílaba forte, olha o movimento que eu fiz com a boca e representei com a caneta, ó. Substância. Então, a última sílaba você fala num único movimento. Por isso que aqui a gente vai ter semivogal e o A vai ser a vogal, certo? Por que que eu tô falando isso? Porque o A sempre é vogal, e se eu fiz um único movimento aí, é porque o I ficou grudado com esse A, e ele virou semivogal. Tudo bem? Então, faz para mim a diferença do som da substância com essa forma que eu escrevi aqui sem o acento. Como é que é? Faz o quê? A diferença? Fala, eu quero que vocês Ah, o pronunciem substância. essa Não, substância. palavra, não essa, eu quero que vocês pronunciem essa Distância, porque palavra. é tonalidade forte. Então, mas No, ó, deixa eu repetir a pergunta para a Roseli, que ela não entendeu. Eu quero que vocês pronunciem essa forma, essa palavra dessa forma, sem o acento, fazendo a diferença do som dessa forma como eu escrevi. Porque com o acento, eu falo substância, que foi como a Lúcia falou. Ela Aham. errou? Não. Só que acontece que eu não pus o acento. Então, como é que fica o som? É isso que eu quero saber. Igual a melancia, né? Exatamente. Vai ficar substancia. Aí vocês vão falar assim para mim, existe essa palavra? Então, acontece que substância é um substantivo. É o nome de alguma coisa. Substanciar é verbo. É um verbo que nasce de substância. Então, o que que acontece? O que que acontece nesse caso? Ó, como eu não pus o acento, a palavra substância sem acento não ficaria errada, mas ela mudaria de função. Vocês entenderam? Tem muita questão de prova que vem assim. Qual das palavras abaixo que, se retirar do acento, mantém a correção? Tem gente que não sabe fazer essa questão porque fala assim, ué, se eu tirar o acento, a palavra tem acento, se eu tirar, tá errado. Mas o examinador pergunta, e qual delas, que se eu tirar o acento, mantém a correção? Alguns até colocam, mantém a correção, mas muda a função gramatical. Porque é isso que vai acontecer mesmo. Aqui, substancia é igual a melancia, como disse a Rô, né? Então, o que que acontece? A gente tem uma palavra paroxítona aqui, como nós temos uma paroxítona aqui. Esse aqui é verbo. E esse aqui é um substantivo, tá? Muito bem. Qual é a sílaba tônica do como fica, substantivo? como fica a conjunção, como é que se fala? Eu vou conjugar. Eu Eu, substancio, tu substancias, ele substancia. Normal. Como se fosse o tá. negociar. Ó, verbos. Verbos terminados em iar são todos iguais. Negociar. Eu negocio, tu negocias, ele negocia, nós negociamos. Aqui é a mesma coisa. Igualzinho. Entendeu? Uhum. Igualzinho. Tá. No substantivo, qual é a sílaba tônica? O ti. O ti. O substantivo
substantivo sempre chama imaginando esse o aqui na frente. Não perde o O. Gente, esse O eu inventei mesmo, porque acontece o seguinte: quando a gente põe esse O na frente, a gente não erra o ritmo da palavra. Aí você tem que ver qual é a sílaba que se estende para você ter certeza da sílaba tônica e vai ajudar vocês nos encontros vocálicos. Então, substantivo. Ah lá. Substantivo. Aí o tique é forte. Então, de novo, eu tenho aqui uma paroxítona. Mas faz sentido botar acento aqui no substantivo? Não. Porque se a sílaba tônica é o ti, por que que eu colocaria o acento nesse tan? Eu não sei vocês, mas muita gente escreve substantivo com acento no tan. Aí ficaria assim, ó, substantivo. Vocês já viram a palavra melancia escrita assim? Já viram essa palavra com acento? É o mesmo fenômeno de quem põe o acento aqui no substantivo. Sabe que a pessoa está confundindo? Som nasal. O que que é som nasal? O som que sai pelo nariz. Ó, substantivo, melancia. Isso é som nasal, não é de sílaba tônica. Se tivesse acento na melancia, nós pronunciaríamos melância, que aí daí o lã ficaria forte, tá? Então não é. Bom, muito bem. Agora, vamos lá. Na cadeira, a gente viu que o E e o I ficaram na mesma sílaba, mas na melancia, a gente viu que o I e o A ficam separados na separação silábica, certo? Muito bem. E na substância, o I e o A ficam juntos e substancia vai ficar igual a melancia. Muito bem. Olha o que eu quero agora que vocês, então, percebam. Opa, espera aí só um minutinho. Aqui. Ó. Quando a gente tem vogal e semivogal, então a gente não pode separar, certo? A vogal da semivogal. Como é que a gente classifica esse encontro vocálico? Como ditongo. Como se fosse dois tons. Então é ditongo porque existe uma vogal e uma semivogal. Quando a gente tem uma vogal e uma semivogal, o som diminui ou ele aumenta? Diminui. Diminui, porque a vogal, lembra que eu falei para vocês, tem o som forte e a semivogal tem o som fraco. Então, se essa aqui é forte e essa aqui é fraca, o som começa forte e depois fica fraco. Isso significa que esse ditongo é chamado decrescente. Por que decrescente, então? Porque não aumenta. Isso, ele cai, certo? Então, esse é o conceito de ditongo, em especial o decrescente. Tá. Na melancia, nós encontramos duas vogais. Então, são dois sons fortes e por isso cada um vai constituir uma sílaba. Como é que a gente chama esse encontro vocálico? Quem lembra? Eu vou falar que é o hiato, mas. Como chama? Hiato? Hiato. Hiato. E aqui na substância, a gente tem semivogal e vogal. Se eu tenho semivogal e vogal, é um ditongo ou é um hiato? É um ditongo. É um ditongo. Se tem semivogal e vogal, é um ditongo. Agora vejam, começou na semivogal e foi para vogal. Então começou no som fraco e foi para o som forte. Então esse som aumentou, certo? Por isso que esse ditongo se chama. Crescente.
Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? E agora não. Ótimo. Então, posso caminhar? Vocês já anotaram tudo que precisava? Ótimo. Vamos embora. Aqui, gente, no material, vocês receberam material, né, de acentuação. E na apostila, para quem vai fazer o curso todo, vai ter essa parte aqui. Deixa eu tirar aqui para ficar menos forte. Então, olha só. O que que eu fiz aqui? Um resumo do que eu acabei de falar. Aí eu estou dizendo que é o hiato, ó, é a união na verdade, o encontro vocálico realizado por duas vogais, certo? Aqui tem uma e aqui tem outra. Muito bem. No ditongo, quando que o ditongo acontece mesmo? Quando existe uma vogal e uma semivogal. Não importa a ordem. Tem de ter uma semivogal e uma vogal, porque uma vai ser fraca, a outra vai ser forte, daí elas ficam juntas, certo? Então, se primeiro vem a vogal, depois a semivogal, então o som, diminui, então decrescente. Quando existe uma vogal, aliás, uma semivogal e uma vogal, aí o ditongo aumenta o som, né? Então ele fica ditongo crescente, porque sai da semivogal, que é metade do som, e vai para a vogal, certo? Que ficou aqui em cima. Aí, assim fica bem. Muito bem. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Na palavra caos. A palavra caos. O A é o quê? Vogal ou semivogal? Vogal. O A sempre é vogal. O A sempre é vogal. E esse O da palavra caos é vogal ou semivogal? O que vocês Acho acham? que é vogal também, não Fa- é? Caos. Caos. E você tem que prestar atenção no movimento da boca. Caos. Então, é Não vai um, falar um caos, né? movimento, Você vai dois. falar caos. Hã? É semivogal. Então, é um movimento só, caos. É. Não, Caos, ó, caos. paus. Caos. É só isso que eu faço. Então, esse aqui é uma semivogal. Então, aqui a gente tem o ditongo decrescente. Porque começou no som forte, foi para o som fraco. Certo? Bom, muito bem. Na palavra pau, o A é o quê? Vogal. Vogal, gente, nunca muda. E o U? Pau. Também vogal. Semivogal. Pau. Tá? Ah, tudo junto. Pau. Tudo junto. Pau, Semivogal. semivogal. Então, de novo, a gente tem um ditongo decrescente. Crescente. Esse caso aqui. Agora, frequência. Então, aqui ficou tudo junto. Se o A sempre é vogal, o que que o I vai ser? Semivogal. Isso aí. Então, aqui eu tenho ditongo crescente, porque o som saiu do fraco e foi para o forte. Enquadro. Qual delas é mais forte? O U ou o A? Uá. O A, porque o A sempre é vogal. Não precisa nem ter dúvida. Então, esse U vai ser Semivogal. vogal. E aí eu tenho ditongo crescente de novo. Agora, gente, tritongo são três vogais, né? Na Pelo menos mesma. possivelmente, uma do lado da outra. Mas quantas vogais pode haver por sílaba mesmo? Uma. Três. Não, por sílaba, uma vogal. Uma vogal, é. Por sílaba. No tritongo, no tritongo, então, quantas vogais pode haver? Uma. Três. Não, Ah, uma. Uma é vogal. Olha o que eu quero dizer. Uma sílaba vai ter sempre uma vogal. E apenas uma. No tritongo, é tri, ó, são três tongos, então elas vão ficar juntas. Elas não se separam, certo? O tritongo não se, opa, não se separa. Muito bem.
Se o tritongo a gente não separa, quantas vogais existem no tritongo? Uma só. Porque se eu não posso separar, só uma é forte. E sempre, sempre será essa aqui, que é a do meio. Porque ela carrega as outras duas. Então, em iguais, o A é vogal. E aí, o I vai ser semivogal e o U também. Entendemos essas classificações? Aqui é para entender, né? O hiato, duas vogais, ditongo é uma vogal e uma semivogal, dependendo da ordem, e em tritongo sempre será uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Sempre a vogal estará no meio, certo? Porque a gente não separa a sílaba de tritongo. Agora, o que que eu fiz aqui? Eu pus para vocês uma forma de. Porque eu expliquei o movimento da boca, certo? A depender do movimento que eu faço, eu vou ter uma sílaba ou não. Aí eu vou ter uma vogal ou uma semivogal. Muito bem. E aí, o que que eu falei para vocês? O A sempre é vogal. Então, você viu o A na palavra, você já sabe que ele é vogal. Não, ele não é semivogal. O E, claro que ele é vogal. Só que às vezes ele tem o som do I. E o som do I é mais fraco. Então, aí, esse E vai É ser uma semivogal. isso. Veja que na palavra S, esse aqui é vogal, esse aqui é vogal, e eu não tenho dúvida. Por quê? Eu só vou procurar semivogal, saber se é uma semivogal, se houver encontro vocálico. Então, esses raciocínios aqui só acontecerão nos encontros Vocal. vocálicos. Se em S não tem encontro de vogais, você já sabe que são duas vogais. No caso da palavrinha mãe, olha, mãe, a gente sabe que é vogal, né? Então, ela é mais forte. E esse é que aparece aqui, ele tem ou não tem som de I? Tem. A gente fala mãe? Não, a gente fala mãe. Então, esse é a semivogal, porque ele tem esse som aqui. Por isso que ele vai ser a semivogal. Ovo são duas vogais distintas. Quando é que o O vira semivogal? Quando ele tem o som do U. Então, na palavra mão, ó, mão, vocês têm que perceber bem o movimento. Mão. É um movimento só, mão. E significa que o A, como ele é sempre vogal, ele vai ser a vogal aqui. E o O só pode ser a semivogal. Porque a gente movimenta a boca uma vez só, ó, mão. Então, uma é vogal e outra é semivogal. Aqui, o I é vogal. Aí vão lembrar. O I é vogal, o U é vogal? Sim, ambas são. Mas o I e o U, para você descobrir se eles são semivogais, como eu escrevi aqui, você vai ter que observar primeiro o movimento da boca, tudo bem? Primeiro, o movimento da boca. Segundo, segundo, você vai ter que lembrar o seguinte, que o I e o U, eles são, por tendência, mais fracos do que o A e o. Então, eles vão virar semivogais todas as vezes que eles forem pronunciados juntos da vogal no mesmo movimento da boca. Ó, em igreja, a gente não precisa ter dúvida, se tá sozinho, claramente é uma vogal. Agora, em país, ó, país, país. Eu não mexi a boca duas vezes de forma diferente? País, país, certo? Isso significa que aqui existe vogal e aqui existe vogal. Então, aqui, por exemplo, aconteceu o hiato. Agora, pronuncia essa aqui, ó. Fala, vocês têm que falar e perceber o movimento do queixo. Quantas vezes mexe o queixo para falar essa palavra? Uma. Põe a mão que você vai perceber. Pode pôr a mão, é sério. Paz, Paz. né? Paz, Quantas vezes vocês mexeram a boca? paz. Ah, fala tudo junto, paz, Tudo né? junto. Paz. Ó, Paz. paz. Então, isso significa
que o A é a vogal e o I é semivogal. Então, vou repetir. Toda vez que o I e o U forem pronunciados no mesmo movimento de boca que a outra vogal, que aquele foi pronunciado no mesmo movimento da boca do A, né? Então, eles viram a semivogal, certo? Ó, saudei, ó. Saudei. Então, aqui é a mesma coisa. O A é vogal e o U é a semivogal. Agora, unha, aqui não tem jeito, é vogal. Saúde é vogal. Tudo bem? Olha lá, fiz o esqueminha para vocês. Vogal, semivogal, ou semivogal e vogal, ditongo. Vogal no meio, tritongo. Vogal e vogal, hiato. E aqui eu tô aproveitando para vocês já entenderem o que que é um falso hiato. Ó, aqui na frente a gente tem a palavra feiura, certo? Repara a minha boca, ó. Feiura. Feiura. Eu mexo 3 vezes o maxilar. Então você faz fei de uma vez só. U de uma vez só. Ra. Opa! Então eu tenho encontro vocálico aqui em fei. Nessa sílaba aqui, qual é a vogal? É o E? O Não, é o I? E, o Ah, é E, uma? mas ó, o E só vai ser semivogal se ele tiver som de I. Na palavra feiura, o E tem som de I? Não, Não. não. Se ele não tiver o som de I, ela é diferente. Então, ele vai ser Mas vogal. não é isso que tu perguntou? Hã? Quem seria a vogal? Eu falei o E? Não é isso que você tinha perguntado? Eu perguntei se o E tem som de I nessa palavra. Ah, desculpa, para mim ele era vogal, mas com som de normal, de tá. Então, mas Entendi errado. o E na palavra feiura não tem o som do I. Olha lá, o som do E é diferente do som do I. Olha só, Rô. Então, mas ele não é vogal? Mas com som de E, fei? Isso, ele é vogal, tá aqui, ó. Coloquei. É, Porque tá ele não bom. tem o som do I. Não, tudo bem. Então tá bom. É porque aqui ele tem, né? Aqui você faz assim para falar. Aonde? Ah, tá, no mãe. Mas no fei, não. Aí. É, você fala assim, você escreve mãe, mas você fala mãe. Então, aqui, aqui em mãe, esse é semivogal. Ah, Aqui não, ele é vogal. E o I vai ser semivogal. Por que que o I vai ser semivogal automaticamente? Porque quando eu falo feiura, para ver se vocês entendem isso. Quando eu falo fei, eu mexo, eu faço um movimento com o queixo, ó, fei. Põe a mão no queixo, você vai ver. Fei é um movimento só. A mão no queixo é sensacional. Tem gente que fala que besteira, mas não é, gente. Essas classificações, elas vêm desse movimento. Esses movimentos, na fonética, têm nome. É que vocês não precisam saber isso, eu não vou ficar dando informação que é desnecessária. Ninguém vai pedir, classifique a letra, que se ela é oclusiva, palatal, né? Não tem isso. Então, vocês não precisam saber. Mas se vocês colocarem a mão no queixo, vocês vão perceber que ele vai mexer, ó. Fei. E o queixo mexeu uma vez só. Se ele mexeu uma vez só, é porque aí só existe uma sílaba. Tudo bem até aqui? Se o E tem o som de I, ele é vogal. Então vamos pensar. Aqui eu vi que pelo movimento da minha boca, isso aqui é uma sílaba. Aí eu sei que esse E é vogal. Então, o que que sobra para o I? Ser a semivogal. Porque se ele não fosse uma semivogal, nós não teríamos uma sílaba, nós teríamos duas. Vocês entenderam? Muito bem. E esse U aqui que está sozinho na sílaba, então, o que que ele é? Vogal ou semivogal? vogal. Vogal.
Porque só existe sílaba se houver vogal. Não tem como ser semivogal se está sozinho. Agora vamos lá. Para ser o hiato, do que é preciso? É preciso que haja duas vogais, certo? Tá. Para ser hiato, são necessárias duas vogais. Aqui a gente tem duas vogais? Como aqui? Não. Não. Primeiro apareceu um ditongo e depois uma vogal. Então você não tem uma vogal e outra vogal. Você tem o ditongo que finaliza na semivogal e uma vogal. É por isso que eu tenho que separar. Então a gente chama de hiato. Mas como não são duas sílabas, aliás, duas vogais, a gente fala que é falso. É preciso saber esse conceito também. Você vai chamar de falso hiato ou glide, a mesma coisa. Tudo bem? Porque apesar de ter duas sílabas, uma é vogal, outra é semivogal. E para É, você pode existir o pensar hiato, tem que ter isso, duas ou você está vogais. entendendo que aqui é um ditongo e aqui uma vogal. Então, essa vogal ficou separada por acidente, por isso que é falso. Não, Entendeu? mas ele só é de tongo porque ele tem uma vogal e uma semivogal. Ah, sim. É ditongo Né? porque tem É vogal isso? e vogal. Sim, sim. Mas isso aqui que eu tô falando que é vogal, ó. O, que é hiato. Essa separação aqui do fei e do u. Aí é um hiato. Mas ele é falso porque o hiato original mesmo apresenta duas vogais. Mas aqui na feiura eu não tenho duas vogais, eu tenho um ditongo e uma vogal. É porque eu tenho uma vogal, uma semivogal e uma vogal, se fosse juntar, né, todo mundo, mas Isso, não isso. tá. Só Sabe por outra coisa? Jesus. E outra coisa que confunde as pessoas é a é o visual, né? Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Ó, certo? Feiura. Não, deixa eu me escrever, que eu quero que vocês percebam onde é que pega aqui, no visual. Vamos lá. Ó, o que que confunde? Quando a gente lê feiura, a gente vê aqui três vogais. Visualmente falando, certo? Eu tenho três vogais. E aqui, quantas? Três vogais. E aí a pessoa fala assim, e agora, como é que eu separo isso aqui? A tendência é, em quais a gente não se preocupa muito, porque a palavra quais facilita, mas nem sempre vai ser quais. Tem Paraguai, por exemplo, tem saguão, aí tudo isso é tritom. Agora, como é que você percebe facilmente isso? Porque aqui no meio das três, que eu tenho vogal aqui, aqui e aqui, visualmente falando. E aqui no meio existe um A. Então você não pode ter dúvida. Ela é vogal. E ela vai carregar as outras. Por isso que aqui existe um tritom. Aqui existem três vogais. O I é a mais forte? Sim. Não. Não. Mais forte é esse U. Toda vez que isso acontecer, observa. Aqui, três vogais, lembra? Aqui, três vogais. Mas a do meio é vogal, é tritongo. Aqui já não é mais a do meio, ó. Aí, quando isso acontecer, automaticamente a separação silábica vai ser essa. Isso aqui será um falso hiato. Pronto, é assim. Me fala, como é que eu separo a sílaba da palavra papagaio? Vou escrever bem grande aqui. Fala. P-A-P-A-G-A-I-O, Por que que eu tenho que deixar o AI junto? que é encontro de vocálico. Sim, o O também faz o encontro vocálico com o AI. Qual que é a diferença? É por causa da tonalidade da sílaba. É que esse é um ditongo, e ditongo a gente não separa. É,
Por que que ditongo a gente não separa? Porque ele tem vogal e semivogal. E a semivogal não forma sílaba. Então, esse A e esse I vão ficar juntos, porque aqui é um ditongo. E ditongo não se separa. E esse O é uma vogal, que formou falso hiato, porque não está relacionado com outra vogal, mas sim com o ditongo. Separa a sílaba da palavra ideia para mim. Gente, Escreve. pode falar. De ideia, como é que a gente separa? I-D-E-I-A. Por que que eu não separo mesmo aqui? Porque é o ditongo. Isso aí, mulher linda. Olha lá, eu tô vendo três vogais. Estou vendo três vogais. Mas olha onde está o A, ó. Aqui no fim. Então, se eu tenho uma vogal e é certeza, quer dizer que também tenho certeza que essa aqui é semivogal. Tô falando para vocês que isso é padrão. Então, nesse caso, de novo, esse encontro aqui é um falseado. Beleza? Posso para frente? Vamos lá. Agora que a gente lembrou o que é ditongo, o que é tritongo, o que é hiato, agora a gente está pronto para entender uma série de coisas aqui. Quando a gente fala de acentuação gráfica, primeira coisa que eu falei no começo da aula, eu já falei. Quando a gente fala assim, a gente vai ver acentuação gráfica, a pessoa já pensa em oxítona, paroxítona, paroxítona. Sim, que é o que a gente mais grava da escola. Só que aí, quando a gente está aprendendo gramática, essas coisas, a gente não fala assim, ai, por que que português sempre tem regra, depois exceção, né? Então a gente tem a regra geral, isso aqui é o que a gente chama de regra geral. Então, as regras de acentuação gráfica que se apoiam em separar as palavras do grupo de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, se chama de geral. Aí você tem hiato, tem ditongo, monossílabas, que são casos especiais. Então, o que que eu faço? Eu começo pelos casos especiais para a gente não ficar com aquela ideia de que existe a exceção, porque não é exceção, não é uma coisa diferente. É por causa dessas formações. Então, primeira coisa que você tem que fazer para separar a sílaba ou para saber por que que aquela palavra tem acento. Primeira coisa é separar a sílaba. Mas o cara falou de acento, Luciane. Por que que eu tenho que saber sílaba? Porque existem os encontros vocálicos, lembra? Vocês têm que fazer a diferença entre hiato e ditongo, porque isso vai cair aqui no raciocínio. Então, vejam, os hiatos recebem acento, mas o caso é todos os hiatos? Não. Não, somente os hiatos em que a segunda vogal é o I ou U, seguidos ou não de S, e não receberão acento se eles estiverem seguidos de NH. Então, a gente vai fazer assim. Primeiro, eu vou fazer o reconhecimento. Na palavra saúde, falar na palavra saúde, como é que eu separo a sílaba? S-A-U-D-E. Saúde. Ah lá. Então, nesse caso, formou um hiato ou não? Não. Não? Formou, porque eu tenho A lá. É isso. Formou o hiato. Ah lá, isso é visual. Então, quando vocês estiverem fazendo questão de acentuação gráfica, uma coisa que tem que chamar a atenção de vocês é hiato com I e com U.
desde que eles sejam a segunda vogal. Para simplificar, você vai lá, saúde, ó, separei. Aí eu vou ver aqui, saúde, a sílaba tônica é o U sozinho. Quando aparecer o I ou o U sozinhos assim na sílaba tônica, como na palavra saúde, ou acompanhados de S, como eu escrevi aqui, então você vai fazer isso aqui. Vocês estão olhando para a tela aí? Vocês vão olhar para trás. Existe uma vogal aqui? Sim, Sim. Existe. Então aqui leva acento. É um caso específico de hiato, não é todo hiato. Que tem gente que faz isso. Mas não é hiato, mas não é todo hiato. É só quando o I e o U são a segunda vogal e eles aparecem sozinhos na sílaba ou seguidos de S. Na acentuação gráfica, tudo que é seguido de S não faz diferença. Seguido ou não de S, seguido ou não de S. Eu não quero ficar repetindo isso porque sempre vai ser. Agora, faz para mim a diferença entre a palavra saúde e a palavra saudade. No som, qual que é a diferença? Saudade. Então, sal vai tudo junto, numa única É isso. vogal, semivogal. Em sal, sal. Ó, o maxilar. Sal. Sal. Ele mexe só uma vez. Põe a mão mesmo. Sal. Sal. Você vai ver que o queixo vai para baixo. Mas ele vai uma vez só. Isso é sinal de que você mexeu a boca uma vez só. Se você mexeu a boca uma vez só, as duas vogais vão ficar na mesma sílaba. Mas Vogal uma semivogal. delas vai ter que ser semivogal, lembra? Porque se fossem duas vogais mesmo, eu teria que separar como a gente fez. Sa, u, ó. Sa, u, d. Sa, u, d. Olha lá, eu mexo três vezes a boca. São três movimentos diferentes. Sal, sal, da, d. Tem que perceber bem essa diferença. Aí o que que acontece? O A sempre é vogal, certo, gente? Então o I, o U vai ser o quê? Tem. semivogal. Semivogal. Ótimo. Então aqui nós tínhamos o hiato e saudade é diferente, porque aqui nós temos o De ditom. tom. Decrescente aí. Tanto que a sílaba tônica nem é U, nem A, nem nada. Sílaba tônica é essa aqui. Olha lá a diferença. Saída. Qual é a sílaba tônica de saída? Ui. Ui. Saí, ó. Saída. Saída. Então, se você mexer aqui, você vai ver que o i fica separado. Se o i está na sílaba tônica, o que que eu tenho que fazer? Olhar para trás. Existe outra vogal, então esse é um caso de hiato que leva acento. Qual que é a diferença para a palavra caixa? Cai. É um som só, né? Esse movimento só da boca. Isso. Então, aqui, de Caixa. tom. O que que o a é? Vogal. Vogal. E o i, semivogal. Semivogal. Tá. Na palavra faísca, qual é a sílaba tônica? Is. Is. Como é o is, lembra? Lembra que essa regra aqui vai pegar você aqui. Então, eu tenho i seguido de s, não tenho? Na sílaba tônica, olho para trás. Existe uma vogal aqui, certo? Certo. Então, esse aqui é um caso de hiato que tem que ser acentuado. Qual é a sílaba tônica do balaústre? Us. 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 Balaústre. O balaústre. Então, essa aqui que é a sílaba tônica. Olha para trás. Tem uma vogal aqui? Sim. Então, põe acento. Vocês estão vendo que aí não importa se é oxítona, paroxítona, nada disso. Eu tenho de ver o hiato. Existe o hiato com I, com U, seguidos ou não de S, eu boto acento. Na palavra moinho, como é que eu separo? MO, traço I, traço NH. NHO. Qual é a sílaba tônica de moinho? I, I, o moinho. Ah lá. O I ficou sozinho, tem que olhar para trás, né? Mas aqui eu não vou olhar para trás, por quê? não tem vogal. Não é isso, não, é porque eu tenho NH, ó. A NH, Ah lá. NH. Exceto seguido. Então, quando esse caso de hiato aqui, que isso aqui é um hiato, ó.
Ah, deixa eu fazer uma pergunta. Espera só um minutinho. Quando o hiato vier seguido de NH logo na frente, e aí ele não vai ser acentuado. Fala, Rô. Toda vogal que nós olhamos para trás é A. Ela vai acontecer com outra vogal? Pode acontecer com outra vogal, nem sempre é o A. Isso aqui foi uma coincidência. Eu nunca tinha reparado Tá. nisso. É porque isso tudo é A. Esse aqui é o É uma O, só que em coincidência. seguida de NH que não pode, É, mas mas é pode uma com outra. coincidência. É uma Tá. coincidência. Porque em moinho, você não vai ter acento, como você não tem em rainha. Uhum. Rainha. Ó, é um hiato. Só que ele veio seguido de NH, não tem acento. Tá. E na palavra raiz, Mas o A é uma vogal, porque se olhar para trás tem o A. exatamente. Por isso você tem que ficar atento a existir. São só essas duas aí, pouquinho. Isso acontece. Vamos lá, na raiz, qual é a sílaba tônica? O raiz, Luiz. É o is. Raiz tem acento, então? Não, Não. Tem. Por que não? Não, não tem. Mas não formou hiato? Formou. É. O A ficou de um lado, o I ficou de outro. Só que o I está sozinho na sílaba tônica? não, tá seguido de Z. Então, é só com o I sozinho ou seguido de É. S. Só que aqui ele está seguido de Z. De Então Z. a gente não põe acento. E em raízes, eu já pus o acento, ó, cabeção. A mão É, foi sozinha. A mão foi sozinha, eu nem percebi. Ó, você faz raízes. Por que que raízes tem acento e raiz não tem? porque tá seguido de S. Não, É, não, é porque ele tá sozinho na sílaba. Ó, deixa eu falar. e se olhar para trás tem a vogal. Isso. Aqui você está vendo o i sozinho na sílaba tônica. Olha para trás, existe uma vogal. Então, aqui sim a gente tem o caso de hiato que é acentuado. Porque eu tenho caso de hiato nas duas palavras. Só que o caso de hiato que recebe acento, especificamente, é com i e u sozinhos ou seguidos de s. Tá? Ah, eu pus raiz e raiz aqui para frente. Então, tá bom. Já expliquei, ótimo. Agora vamos lá, restituí-lo. Qual é a sílaba tônica? I. Restituí-lo. Isso, é esse i aqui. É. Eu só fiz, eu não separei todas as sílabas, eu só marquei a sílaba tônica. A sílaba tônica é esse i aqui. Muito bem, se eu encontro o i sozinho na sílaba tônica, eu olho para Para trás. trás. Aqui tem vogal, então aqui tem acento. É uma vogal com oi diferente. Qual é a sílaba tônica de partilo? E É o ti, né? tia. É o ti. Então isso aqui é hiato? Não, Não, não Não. é hiato. Olha lá, não é hiato. O que você tem aqui de verdade é uma oxítona. E oxítona que termina em i não tem acento. Por isso, parti-lo não tem acento. Restituí-lo tem. Eu estou explicando isso porque muita gente, se não a maioria, põe acento em parti-lo. Porque vê o i lá no final. Como em restituí-lo, intuí-lo, substituí-lo, tá vendo? Todos têm acento. Mas parti-lo não. Porque no parti-lo você não tem o hiato, certo? Gente, essa daqui a gente pronuncia assim, essa aqui diferente. Ó, fluido tem duas sílabas. Fluido. No flui, qual é mais forte, o U ou o I? Flui. oui, É fluir ou é flui?
Flui. É o U. Entendeu? Flui. Lembra que para você saber, você tem que chamar, mesmo que esteja na mesma sílaba. Então, esse U é a vogal e esse I é semivogal, o que significa que aqui nós temos um Um ditongo. ditongo. Não é? Decrescente, né? Porque é vogal semi, né? Então, mas você vê, é um ditongo, não tem nada a ver com o caso de hiato. É, E não vai ter acento, e a gente vai ver por quê. Porque é fluido, é uma paroxítona que termina em O, né? ele é fechado. E a paroxítona que termina em O, a gente não acentua. Em fluido, olha lá, o I ficou sozinho na sílaba tônica. E aí, quando você vai aqui para trás, você acha outra vogal. E neste caso, nós temos, de fato, um hiato. Agora, qual que é a diferença das duas? Por que que uma tem acento e a outra não tem? Você vai falar assim, mas é a mesma palavra? Então, não é. Por isso que elas têm, inclusive, a pronúncia diferente e, consequentemente, o acento diferente. Ó, no primeiro caso, não, no segundo caso, nós temos aqui o verbo fluir no particípio. O que que é o particípio do verbo? Como é que os verbos ficam no particípio? Udo, udo. A base é essa. Eles vão terminar em ado, ido. Falado, cantado, partido, bebido, né? E assim por diante. Tem os irregulares, mas esses são os principais. Então, o verbo fluir no particípio vai ter essa pronúncia, fluido. O assunto havia fluído muito bem. Por isso que é o hiato. Agora, esse menino aqui, ele não é verbo. Ele é substantivo ou adjetivo, a depender da frase. Então, eu vou falar assim: eu vou trocar o fluido de freio do meu carro. Eu não posso mais falar fluido de freio, como muita gente fala. Eu tenho que falar fluido de freio. Então, aqui é verbo, aqui não. Fala para mim qual é a sílaba tônica de gratuito. Ui também, gratuito. Não? Não. A pronúncia- Gratuito. mas Não. a pronúncia não é essa, não. Eu ponho essa palavra aqui, Gratuito, né? todo mundo fala errado. Gratuito. Gratuito. Fala. Isso. Gratuito. Gratuito. Isso. Gratuito. Então Porque vira senão ui. tem que. É, Tem que porque botar a se eu força no botar. U, ó. Gratuito. Ó como é que a gente separa, ó. Isso aqui é um ditongo. Não existe hiato aí. E aí, de novo, a gente vai ter uma paroxítona terminada em O. Não leva acento. Qual é a sílaba tônica de intuito? É Twitter. É o tui. É. Intuito. Ah lá. É exatamente igual a gratuito. Então também não tem acento, porque vai ser a mesma coisa. Você tem um ditongo e elas aqui, vão ser paroxítonas que terminam em O. Infortuito, qual é a sílaba tônica? Twitter. Tui, fortuito. Olha lá. Então é a mesma coisa, ó. Isso aqui é um ditongo e outra vez eu tenho aqui paroxítona terminada em O. Eu vou contar uma coisa para vocês. Essas três palavras que eu coloco, gratuito, intuito e fortuito, elas são propositadamente colocadas no material. Propositadamente. Assim como fluido e fluido, assim como restituído. Por que propositadamente? Porque as pessoas falam isso daí tudo errado. Se eu falar isso errado, você vai errar depois. Então, veja, não é gratuito, não é intuito e não é fortuito. As pessoas falam assim. Aí você escuta, você acredita. O fluido e fluido, todo mundo erra. A pessoa fala assim, nossa, que assunto fluido. Não, assunto fluido
Veja, você está pondo substantivo e verbo, sendo que você queria pôr uma característica para o assunto, um assunto fluido, leve, gostoso, certo? E restituí-lo tem acento, mas como a gente viu, olha lá a diferença. Deixa eu até mudar a cor aqui. Ó, restituí-lo tem acento e parti-lo não. Aqui só vai ter acento quando houver o caso do hiato. Porque, do contrário, vai virar uma oxítona, certo? E é uma oxítona que termina em I. Oxítona que termina em I não leva acento. Ah, mas eu não lembro a regra, mas eu só estou avisando. Saiu da regra do hiato, então agora você tem que ver que é a última sílaba. Se não é um caso de hiato, não é um ditongo, vai para a regra geral, oxítona. Entenderam o que eu estou fazendo vocês pensarem? Como é que você distingue oxítona, paroxítona, proparoxítona de hiato e ditongo? Ó, esse conhecimento de hiato, ditongo, oxítona, paroxítona, proparoxítona são os raciocínios mais importantes para você responder questão de prova, tá? Essas três palavrinhas. Professora, Oi, bem. deixa eu te falar, eu vou ter que sair porque amanhã eu estou de plantão 24 horas, Vai, Flor, vai descansar. tá? Depois eu acabo de assistir, tá bom? É, falta pouquinho, olha, faltam 20 minutos. Depois você vai pegar o link e vai assistir, porque eu vou pôr o link para vocês. Você veio lá dos outros grupos, né? Aí eu ponho lá Sim, para vocês. Eu ponho lá. tá bom, tá? Que Tá bom. amanhã é 24 horas de pé, tá bom? Obrigada e boa Ah, Flor. noite. Obrigada a você. Vamos lá. Ó, Boa então noite. aqui, essas palavrinhas, ó, não tem mais o acento. Então é assim, ó, gente. Aqui, aqui. Palavras terminadas em e, em, o, seguidos ou não de S. Elas não têm mais acento. Antes do acordo, elas tinham. E agora não tem. Então, se eu escrevo lá, perdoo, eu ponho acento? Não. Por quê? Porque termina em o. É por isso. Os falsos hiatos. Vamos entender o que aconteceu com os falsos hiatos. Ó, feiura. A gente já entendeu o falso hiato, certo? Tá. Então, aqui a gente tem um exemplo. Aqui, Piauí, Piauí, olha lá. Então, aqui a gente também tem um falso hiato. Tudo bem? Bom, só que acontece o seguinte: em feiura, o falso hiato está na penúltima sílaba. Em Piauí, o falso hiato está na última sílaba. O que significa isso? Que aqui nós temos uma paroxítona e aqui nós temos uma oxítona, certo? Tá. O que que aconteceu com o acordo? Então aqui não tem mais acento e aqui, o que aconteceu no acordo é que os falsos hiatos nas paroxítonas não recebem mais acento. Lembra que eu falei que a grande diferença está na paroxítona? Esses exemplos aqui em cima, ó, veem, voo, voos, também são casos de hiatos, por isso que eles estão aqui. Só que esses hiatos aqui deixaram de ter acento, sabe por quê? Porque são todas elas paroxítonas terminadas em O ou em. Paroxítonas terminadas em O, seguido ou não de S, em ou A, não tem acento. Tá lá. Todas elas perderam acento, porque todas essas que eu marquei de azul são paroxítonas. Qual que é a diferentona? Piauí.
Então, o falso hiato da oxítona permanece, da paroxítona sai. Beleza? Posso ir para frente? Muito bem. Agora vamos falar desses ditongos aqui. De que ditongos nós estamos falando? Dos tônicos que têm som aberto. Então, quando que o ditongo é tônico? Um ditongo é tônico quando ele está na sílaba tônica. E quando é que a gente diz que ele tem som aberto? Quando ele tem aquele som feminino que eu falei aí no começo da aula. Não é eu, é, el. Não é ei, é ei. Esses ditongos tônicos de som aberto, eles tiveram o acento mantido quando eles compuserem uma oxítona ou uma monossílaba. Que tem uma palavra monossílaba mesmo. Ela só tem uma sílaba, não é? Isso Pá, mesmo. É uma sílaba. Isso aí. sílaba. Muito bem. Então, vamos lá. Troféu. Qual é a sílaba tônica de troféu? É, é, Fel. troféu. Troféu. Essa aqui. É, Recebe acento? Recebe. recebe. Porque aqui eu tenho um ditongo, ele está na sílaba tônica e ele tem o som aberto. É. Olha lá. Nossa, saiu tudo voando. É, Agora, na palavra ateu, a gente vai por acento? não, Eu. Você nem vai pensar em acento, porque esse aqui tem som aberto e vai esse ter aqui tem fechado. som Fechado. fechado. Chapéu. O chapéu. Olha lá de novo. A sílaba tônica é essa. Como aqui a gente tem a oxítona, como aqui também, então eu vou lá, tem o ditongo, ele está na sílaba tônica, tem o som aberto, el, põe o acento. Anzóis, o anzóis está aqui, tem o ditongo de som aberto, ele é tônico, né? Está numa oxítona, então ele recebe acento. Pastéis, mesma coisa. Estou aqui na oxítona de novo. Aí achei um ditongo de som aberto e lembra, seguido ou não de S. Todas as regras de acentuação gráfica vão ser assim, seguido ou não de S. Então, em pastéis vai ter acento, porque eu tenho de novo o ditongo tônico e com som aberto de novo na oxítona. E céu tem acento, por quê? Explica para mim. Ele é monossílaba. É isso aí. É uma monossílaba que tem o ditongo de som Cadê? aberto. É isso. Muito bem. Então, o que que a gente viu aqui? A gente viu, ó, primeiro o hiato, depois a gente viu ditongo. Agora a gente vai para as monossílabas. A gente só vai até aqui hoje, tá? Porque senão vai ficar muita informação. Aí, na próxima segunda, a gente vai falar da regra geral e aí eu vou fazendo os contrastes. Então, vocês têm que dar uma lidinha aqui antes de assistir a aula, para ficar mais clara a minha explicação, inclusive. Porque senão você vai ficar assim, ah, eu não lembro. Vai ficar um inferno isso, hein?
Então, lembra do ditongo, do tronco, do hiato, lembra da regra do hiato, que é com I com na segunda vogal, seguido não de S. O E, O, El, não precisa decorar assim, mas são os ditongos só aberto na última sílaba, para vocês poderem se lembrar disso depois da outra aula. As monossílabas acentuadas, obviamente, como elas têm uma sílaba só, só podem ser as que são tônicas. E a gente grava o seguinte, que basicamente as monossílabas tônicas são aquelas que têm sentido. Elas têm sentido, têm significado. Se elas são tônicas porque elas têm sentido e elas terminam A, E, O, seguidos ou não de S, elas são acentuadas. Essa é a regra, tá? Eu resumi aqui, mas é isso. Tem que ser tônica e tem que ter essa terminação. Muito bem. Então, vamos lá. Diferença entre um D e outro D. Vou fazer desses dois aqui, ó, tá? Ó, por que que o primeiro tem acento e o segundo não? Não pode ser verbo? Não. Tudo De bem, dar tudo bem. Isso aqui vai ser verbo e esse aqui preposição. som fechado? Som, Os dois têm som não. fechado. É de. Vamos pensar comigo. Deve haver essas duas características. Essas duas. Ah, tá. Então, em alguma dessas duas, eles são diferentes. Então, ó, O os de dois terminam primeiro em tem. E. É, Os dois terminam em E. Então, eles têm essa característica. E os dois são uhum, tônicos? Não. não. Esse aqui é tônico Primeiro. e Uhum. esse aqui é átono. Por quê? Porque verbo tem sentido. A preposição de tem sentido de nada. Entendeu? Todo verbo com uma sílaba só vai ser monossílabo tônico. Por óbvio, porque todos eles têm sentido. Preposição sozinho não tem sentido de nada. Então, o ponto é que esse aqui tem sentido. Então, aqui a gente vai identificar as monossílabas como átona ou tônica. A palavra mar é átona ou tônica? Átona. A gente pensa em átona porque não tem acento, né? Só que o ponto não é esse. Você tem que ver se tem sentido. Ah, então tem sentido. Então, É mar é uma palavra? tônica. Isso, tônica. Cadê ela aqui? Não tá no meu negócio. Então, coloca aí. Não, não tem nenhuma dessas partes aí dessa explicação. Não? Oxi, Não. então tem que anotar. E a palavra nu? É átona ou tônica? Tônica. Tônica, porque nu a gente sabe que tem sentido. Nu, pelado, pelada. Agora, esses dois mas que eu pus aqui, é para a gente fazer bem uma diferença mesmo. Ó, essa aqui eu vou dizer que ela é tônica, e essa aqui eu vou dizer para vocês que ela é átona. Então, qual das duas tem acento? A primeira. Por quê? Termina em A seguido de S, tá aqui nessa característica. Mas uma é tônica e a outra é átona. Por quê? Essa primeira, que é tônica, ela tem sentido. O que que é uma pessoa má? Não é uma pessoa ruim? Oi. Então, se eu falo meninas más, essa palavra tem sentido. Inclusive, para a gente lembrar, ó, é um adjetivo, porque é uma característica, então tem sentido. Por isso é que ela recebe acento. Termina em A, seguido de S e é tônica, tem sentido. Esse mas a gente chama na gramática de conjunção, mas a palavra mas sozinho, sem você pensar no sentido de ruim, de ruindade, assim,
Ela não tem sentido. Ele veio, mas não prestou atenção. Tá vendo? Então aí ela é Uhum. átona. Como ela é átona, ela não tem sentido. A palavra cru é Esse átona. é do fechado, deixa aí. A palavra Tônica. cru é Droga. átona ou tônica? Tônica. 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 Eu vou tirar meu negócio daí, né? Peraí. Então, é tônica. Agora, presta atenção numa coisa. Essa aqui é tônica, essa aqui é tônica e essa aqui é tônica. Alguma delas tem acento? Não. Por Não, quê? porque Porque tem sentido. todas têm sentido, mas acontece que são duas características. Se elas são tônicas, por que que elas não têm acento? Se elas são tônicas, elas têm sentido, mas elas não recebem acento mesmo assim. É porque ela, não sei se eu posso dizer isso, elas não têm variação. Mar é mar, não tem outra coisa? Tem Não. os mares, não é por isso. Vou É, repetir. mas É porque você é, tem que ter duas características aqui. Elas são tônicas, só que mar não termina em A, nem E, nem O. Termina em R. hum, Não, é, Nu e cru não, são palavras é, tônicas, mas elas não terminam em A, nem E, nem O. Elas terminam em uh, misericórdia. misericórdia, misericórdia. Misericórdia, ô, menina, essa hora a gente não sabe mais nada. Nem o que é Por isso que eu U. falei, por isso que eu falei que a gente não vai avançar aqui, mas também vai dar o tempo. Esse O, sozinho, só você olhando para ele, você não consegue nem classificar. Porque o Não. O pode ser artigo, pode ser pronome, pode ser qualquer coisa. Então, ele é uma palavra átona. Quando a palavra é átona, a gente nem pensa em acento, porque a primeira condição para uma monossílaba ser acentuada é ela ser tônica. Se ela é átona, você já sabe que não tem acento. Esse vês aqui é o verbo eu vejo, tu vês. Ele vê. É uma monossílaba tônica ou átona? Tônica. Tônica, porque é verbo, lembra que eu falei? Todo monossílabo todo verbo que é monossílabo vai ser tônico, porque todos os verbos têm sentido. Então, basta ser tônica? Não. Você já viu que é tônica, agora você tem que ver a segunda característica. A terminação dela é de palavra que leva acento? É, porque é o E e o S. Isso, e como é vez, som fechado, a gente põe o acento circunflexo. Olha lá a diferença. Então, mar, cru, nu, todas elas, o vez, todas elas são tônicas, mas somente o verbo aqui recebe acento porque é o único que tem a terminação que recebe acento. Ah, agora eu achei todas essas palavrinhas escritas. Estão escritas, ó, elas estão escritas na frente, assim, ó, pequenininha. Eu nem enxerguei. Eu achei estranho, que eu falei assim, ué, Falei, ué, o dela tá assim, tô procurando assim. Não tem nada assim. tá tudo Só certo. porque... Muito bem, então aqui a gente viu todos os casos especiais que são diferentes e na aula que vem, opa, na aula que vem a gente começa aqui, que é quando a gente vê a regra geral. Beleza? É isso, é isso, é isso. Eu acho essa primeira parte de acentuação gráfica mais importante do que essa outra que a gente fala de regra. Por que eu tô falando isso? Porque se você não distinguir ato de ditongo, você já nem começa, né? Você tem que fazer essa distinção. Então, o meu desafio para vocês até semana que vem é observar, avaliar as palavras que têm encontros vocálicos para vocês verem se são hiatos ou se são ditongos, quem sabe, tritongo, falseato. Faça essa dedicação das palavras, porque isso vai fazer toda a diferença aqui, inclusive na próxima aula. Tá bom? Tá bom. Então, é isso. É isso. Vou fechar aqui.